Amém? 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Senhor Deus, ó Pai, neste momento em Tua presença. Senhor meu Deus, ó Pai, vem nesta noite, ó Deus, ó Pai, falar conosco através da Tua palavra. Fale ao Senhor meu Deus, ao meu, fale aos nossos corações, fale ao Senhor meu Deus, ao Senhor meu Pai, ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor Jesus Cristo, venha, Pai, falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e pode louvar ao Senhor com as palmas, pode glorificar a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nesta noite, ela vem nos falar sobre o amor pelo mundo, o amor ao mundo. E quando nós se referimos ao mundo, nós não estamos se referindo ao mundo terra, qual nós conhecemos, ao mundo natureza, qual nós conhecemos. Mas quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela se refere ao mundo, ela está se referindo ao mundo de pecado, ao mundo errado, ao mundo que vive totalmente contrário à vontade de Deus. A Bíblia, ela vai dizer, no mesmo livro, 1 João, no capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz do maligno, o mundo já é do maligno, o mundo está no maligno. E o que o maligno faz? O que Satanás faz? Ele coloca simplesmente o pecado na vida do ser humano. Quando o diabo entra na vida do ser humano, o que ele faz? Ele coloca o pecado. Então aquele que está no mundo, a Bíblia está dizendo que é do maligno, o mundo jaz do maligno. E nós estamos, meus queridos irmãos, em uma geração, nós estamos em dias a qual nós olhamos para a humanidade, nós olhamos para o homem, nós olhamos para a mulher, nós olhamos para as pessoas, e nós vemos, meus queridos irmãos, tantas pessoas, as maiorias, que ficam correndo para lá e para cá. Nós vemos tantas pessoas, meus queridos irmãos, preocupadas com o seu dia a dia, preocupadas. As pessoas vivem normalmente preocupadas com o dia de hoje, vivem preocupadas com o dia de ontem, que já passou, vivem preocupadas com o dia de amanhã e com a semana que vem, com o mês que vem. As pessoas estão vivendo assim, elas vivem preocupadas, elas vivem ali em uma ansiedade tão grande. As pessoas estão vivendo, meus queridos irmãos, em uma correria tão grande. Quando você simplesmente sai para a rua, você está no trânsito, você até se assusta, porque é uma correria tão grande, é uma pressa tão grande. Quando você para no sinal, é gente querendo passar no vermelho, pessoas não aguentando esperar, se fica parado um pouquinho já buzina, porque é a correria, é a pressa. E para que essa pressa, para que essa correria? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão desesperadas com o que? Com o mundo, com o que há no mundo. E as pessoas vivem desta forma tão desesperadas, as pessoas vivem desta forma tão ansiosas, com este sentimento que toma a vida das pessoas, que é algo tão ruim, tão prejudicial, porque as pessoas já não têm mais paz, as pessoas já não conseguem mais desfrutar um momento com a sua família, as pessoas já não conseguem mais desfrutar um momento ali com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos.
com a sua avó, com os seus tios, não, porque a correria, a preocupação com o dia de amanhã, é a preocupação com aquilo que há no mundo, é a preocupação com o seu trabalho, é a preocupação com o seu carro, é a preocupação com a sua casa, é a preocupação com os seus bens, com os seus afazeres. As pessoas nos dias atuais, eu creio que sempre foi assim, mas ultimamente, como a tecnologia ela tem aumentado, como tudo tem aumentado, a dificuldade financeira, e as pessoas, elas vivem nessa correria, elas vivem nessa fadiga, se afadigando tanto, correndo para lá e para cá. E a Bíblia ela vai nos dizer sobre o amor ao mundo. Meus queridos irmãos, aqueles que vivem nesta correria, as pessoas que vivem para lá e para cá, sem perceber, elas estão amando o quê? Elas estão com amor no mundo, elas estão com amor naquilo que está no mundo. Porque quando nós, meus queridos irmãos, temos paz, tranquilidade, quando a nossa vida ela está tranquila, quando o nosso coração ele está em paz, que consequentemente é somente quando estamos com Cristo, com Jesus, nós vivemos uma vida tranquila, uma vida em paz. Mas quando a pessoa ela não tem Jesus, ela vive numa correria tão grande, e ela começa a amar o mundo, ela começa a amar tudo que há no mundo, todas as coisas desta terra. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 15, verso 11, sobre a história, meus queridos irmãos, de um jovem, de uma família. Jesus ele vai contar a história deste jovem, que este jovem ele simplesmente estava ali na sua casa, ele estava no seu lar. Este jovem ele tinha tudo, ele tinha o seu pai, ele tinha, eu creio que a sua mãe, a Bíblia não fala, mas eu creio que ele tinha a sua mãe, ele tinha o seu irmão, ele tinha empregados que o seu pai havia, ele tinha ali uma fazenda, ele tinha ali tanta coisa para ele cuidar, para ele fazer, tanta coisa boa, ele vivia com seu pai, ele tinha uma vida boa, ele tinha comida, ele tinha alimento, ele tinha uma cama quentinha, ele tinha ali, ele podia tomar banho quentinho, ele tinha roupas, vestes. Este jovem, tendo de tudo no seu lar, chega de repente um momento em que ele chega ao seu pai: olha pai, é o seguinte, reparte a minha herança comigo, que eu estou caindo fora, olha, eu vou dar uma saída, eu estou saindo, prepara aí a minha herança, prepara aquilo que é meu por direito, que eu estou indo embora. A Bíblia diz que passado alguns dias, este jovem ele vai pegar a sua parte por herança, ele vai pegar aquilo que é dele por direito, por herança, e então ele parte, ele sai ali da sua casa, ele se despede dos seus pais, do seu irmão, e agora ele vai para uma terra muito longe. A Bíblia vai dizer que ele faz as malas e ele vai para uma terra longe, uma terra não perto dali, mas ele viaja para bem longe. A Bíblia vai nos dizer então que este jovem ele se chega até esta terra distante, até esta cidade distante, e ele vai agora começar a gastar, ele vai agora começar ali a gastar o dinheiro que ele tinha, a herança que ele tinha. Ele vai ali em uma loja, ele vai em outra loja, em um comércio, ele vai ali com aquilo que a Bíblia está dizendo, com a concupiscência do mundo, com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Este jovem agora ele começa a gastar com coisas do mundo, com mulheres, com bebidas, com tanta coisa. A Bíblia não diz, mas eu imagino. Este jovem ele começa a gastar o seu dinheiro. Este jovem ele começa a gastar aquilo que é seu por direito, por herança. Ele começa simplesmente a gastar tudo. A Bíblia vai dizer que ele está
vivendo dissolutamente, ou seja, ele está vivendo sem responsabilidade nenhuma, sem zelo algum, sem cuidado algum. Ele começa a viver de uma forma que ele não está nem aí para nada. Ele pega e começa a gastar, ele pega e começa a se aproveitar de tudo, a fazer de tudo que ele tinha vontade, que ele tinha desejo. Meus queridos irmãos, perceba-se que a pessoa, quando ela está longe do Pai, quando ela está longe da casa do Pai, ela perde a consciência, ela perde a noção das coisas, ela perde a noção do perigo. A pessoa, quando ela está longe de Deus, ela já não sabe mais o que está fazendo, ela vive de uma forma que ela já não tem mais responsabilidade, não. Aquilo para ela antes, aquilo que ela poderia fazer, para ela era errado, para ela era pecado, ela sabia, ela tinha temor, aquilo que ela poderia pensar, não, isso é errado, eu não posso fazer isso, que isso não agrada a Deus. E de repente ela está longe da casa do Pai, ela começa a fazer sem ver, sem perceber, sem ter noção alguma, sem ter noção do perigo. E meus queridos irmãos, aquele jovem, ele começa a gastar, ele começa a usufruir do que? Do mundo, não da vida, mas do mundo. Ele começa a usufruir deste mundo. A Bíblia vai dizer então que ele está gastando o seu dinheiro, ele já gastou tudo, ele perdeu tudo, ele gastou com tanta coisa. A Bíblia vai dizer que ele ficou sem nada. Aí de repente, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que agora tem uma fome muito grande naquela terra, aonde aquele jovem havia ido, aonde aquele jovem estava. Teve uma fome muito grande, e agora aquele jovem está sem nada. Agora aquele jovem, ele perdeu tudo. Meus queridos irmãos, aquele que deixa Jesus, aquele que abandona Deus sem perceber, ele vai perdendo tudo, ele vai perdendo tudo que ele tem de mais importante, a presença de Deus, a graça, a paz, ele vai perdendo aos poucos, o mundo vai tirando dele, aos poucos, sem perceber, ele vai perdendo. Muitas das vezes as pessoas simplesmente perdem o temor a Deus, talvez por algum motivo, talvez a pessoa deixou de orar, talvez a pessoa deixou de buscar a Deus, ela simplesmente começa a fazer de tudo, ela já não tem noção mais daquilo que era pecado, ela perdeu o temor a Deus. E quando ela vai ver, ela já não tem mais nada, o temor a Deus já não existe mais, a santidade já não existe mais, aquela vida com Deus já não existe mais, aquela alegria já não existe mais. Aquele jovem simplesmente perdeu tudo. Aí a Bíblia diz que ele vai procurar agora alguém para que ele possa trabalhar, para que ele possa ter ali um dinheiro, um ganho, um salário, para que ele possa pelo menos comer, para que ele possa ter ali o que comer. A Bíblia diz então que ele acha ali um homem, e este homem manda ele cuidar dos seus porcos, ele arruma um trabalho, um emprego para ele, e este jovem agora ele começa a cuidar dos porcos deste homem. Este jovem ali naquela situação, ele está cuidando de porcos, ele está ali simplesmente, naquela situação ele perdeu tudo. Imagina eu que ele está tratando dos porcos, e ele olha para aquelas bolotas que os porcos comem. A Bíblia vai dizer que ele deseja aquelas bolotas, ele está com tanta fome, que ele deseja as bolotas, aquilo que os porcos comem. Ele já não tem mais aquele pão fresquinho que ele tinha na casa do pai, ele já não tem mais aquele arroz, aquele feijão, aquela carninha fresquinha que ele tinha na casa do pai. Ele está com fome, agora ele olha para as bolotas do porco, ele vai desejar. Diga glória a Deus. Ele vai desejar aquelas bolotas, ele vai desejar aquilo que era para animais comer, ele deseja, porque ele está faminto. A Bíblia vai dizer então
que aquele jovem, ele se torna em si. Aquele jovem, ele cai em si, a ficha cai. Naquele momento a ficha cai para ele. Naquele momento, meus queridos irmãos, ele se torna em si, a ficha cai, e ele analisa toda a situação, tudo que está acontecendo. A Bíblia vai dizer então, que ele olha para ele olha, ele se lembra da casa do seu pai, ele se lembra dos empregados do seu pai, e ele vai dizer: na casa do meu pai, até os empregados dele tem comida, tem pão, tem água, tem carne, tem arroz, tem feijão. Até os empregados do meu pai têm uma cama quentinha para dormir, e eu aqui não tenho nada. Eu estou dormindo na rua, eu não estou comendo nada, eu estou faminto, eu estou com fome. Meus queridos irmãos, veja só o perigo, o risco daquele que abandona a casa do pai, que por algum motivo abandona, deixa o pai, deixa a casa do pai. Em um certo momento, meus irmãos, esta pessoa, ela vai cair em si. Em um certo momento, esta pessoa, ela vai de repente cair a ficha, ela vai ver a situação em que ela se encontra, que não vai ser uma situação nada boa, mas vai ser uma situação grave, vai ser uma situação ruim, vai ser uma situação, meus queridos irmãos, desagradável. Aleluia. Aquele que deixa, aquele que abandona a casa do pai, ele simplesmente, com o passar do tempo, quando ele perceber, ele vai ver: mas que burrada que eu fiz, mas olha só o que eu fiz, olha o que eu perdi, olha onde eu estou no momento. Eu tinha tudo, e hoje eu não tenho nada. E o tudo, meus irmãos, que eu estou falando não é dinheiro, não riqueza. Tudo que eu estou falando é ter o Pai, é ter o cuidado do Pai. A maior riqueza, meus queridos irmãos, a maior riqueza é como a palavra de Deus, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia diz que tem um homem que está com fome. Este homem, ele além de estar com fome, ele é aleijado das pernas, dos pés. Aquele homem, ele deseja comer, ele deseja ali um trocado, uma moeda. Pedro e João se chegam ali, eles estão entrando no templo. Aquele homem pede um trocado, pede uma esmola, pede algo para comer. Aí Pedro vai dizer: nós não temos ouro, não temos prata, mas nós temos algo melhor ainda, algo mais rico que ouro, algo mais rico que prata, algo mais rico que dinheiro. Nós temos Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, ele poderia ter recebido tanto ouro, tanta prata. Aquele homem, ele poderia ter recebido tantas riquezas. Sim, do nada ele poderia estar naquela situação e de repente receber muito dinheiro de alguém, receber muita riqueza de alguém, e mesmo assim ele não iria ficar tão feliz quanto recebendo Jesus em sua vida. Ele poderia receber carros, casas, apartamentos, tudo que for, dinheiro. Mesmo assim a sua alma não ficaria tão alegre quanto receber Jesus. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus. A Bíblia diz que ele se levantou, ele começou a caminhar, a pular, a saltar, porque ele recebeu a presença de Deus na sua vida. Não há nada melhor que a presença de Deus. Não há riqueza maior que a presença de Jesus. O ouro, a prata, o dinheiro pode nos ajudar, é muito bom, é muito útil, sim, todos nós precisamos, mas nada se compara à presença de Deus. A presença de Deus é algo único, é algo exclusivo. Diga glória a Deus. Nada se compara à presença de Jesus. Aquele jovem naquela situação, triste, amargurado, sem nada, perdeu tudo, abandonou o pai, estava naquela situação desagradável, estava naquela situação tão triste. Ele se torna em si, ele cai a ficha.
Aí ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar, eu espero que ele ainda me receba. Eu espero que ele pelo menos faça de mim um servo dele. Eu espero, ele não precisa me receber como filho novamente, porque eu deixei ele. Mas se ele me receber simplesmente como um servo, está bom demais, está ótimo. Aquele jovem diz isso. A Bíblia diz então que aquele jovem, ele sai do local em que ele está, ele sai de junto dos porcos, ele sai daquela cidade, ele vai então caminhando, ele vai voltando até a casa do pai. A Bíblia diz que quando ele está ainda de longe, quando ele está bem longe, o pai avista ele, o pai vê ele. O pai avistando ele, o pai se enche de íntima compaixão, o pai se enche ali de alegria, o pai se enche, ele fica alegre, ele fica feliz, porque ele reconhece o seu filho. E o pai conhece o filho que ele perdeu, o pai conhece o filho que um dia o deixou ou se afastou dele, o pai conhece. E o pai está ali só aguardando, eu creio que o pai estava ali quase todos os dias, toda semana. Ele ia até o portão da sua casa e ficava ali naquela ansiedade: eu espero que o meu filho volte, eu espero que o meu filho retorne, eu espero que o meu filho volte para casa. Eu sei que ele está vivo, eu sei que ele ainda está aí. Eu espero que o meu filho volte. Eu creio que o pai ficava nessa ansiedade. O pai não guardou o rancor. O pai não guardou o mágoa, o pai não guardou, ele não ficou com raiva, bravo, não. O pai estava simplesmente desejando que o seu filho voltasse. Ele estava ali aguardando, ele estava no portão: eu quero que o meu filho volte, eu espero que ele volte. O pai deseja que você volte, o pai deseja que você retorne. O pai não está bravo, o pai não está magoado. Ele apenas está desejando, ele apenas está querendo ver o seu retorno na sua casa. Ele está desejando que você volte à casa do pai. O pai naquela ansiedade, o pai naquele desejo. Aí o filho simplesmente aparece, o pai observa de longe. O pai vê: é isso mesmo que eu estou vendo, é o meu filho que eu estou vendo. Ele está vindo, é o meu filho mesmo, ele está vivo. O pai se enche de alegria. E naquele momento a Bíblia diz que o pai se lança ao pescoço do filho, abraça ele, beija ele. O pai ele fica todo alegre, abraça o filho. Aí o filho vai dizer: pai, me perdoa, pai, me perdoa, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me perdoa. O pai não quer nem saber, o pai manda chamar seus servos: traga um vestido, traga sapatos, mata o melhor bezerro, mata o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, um churrasco. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. O pai, meus queridos irmãos, manda preparar o bezerro cevado. O que é um bezerro cevado? Bezerro cevado, meus irmãos, é um bezerro que não foi criado da mesma forma que os demais bezerros, não. Mas é um bezerro que foi criado de uma forma especial. É um bezerro que foi criado de uma forma diferente, de uma forma mais cuidadosa, mais detalhada. Um bezerro cevado é aquele que foi cuidado ali nos mínimos detalhes, bem engordado para ocasiões especiais. Um bezerro cevado é um bezerro especial para uma ocasião especial. E o pai naquele momento ele manda matar o bezerro cevado, porque aquela era uma ocasião especial. O filho está retornando, o filho está voltando para a casa do pai. Ei, veja que
é uma ocasião muito especial quando nós tomamos a decisão de voltar para Cristo, de voltar para a casa do Pai. É a ocasião mais especial que existe quando alguém toma a decisão, quando alguém toma a atitude de voltar para os braços do Pai. O Pai está pronto, o Pai está preparado, o Pai está aguardando, o Pai está ansioso no portão, o Pai já tem preparado as vestes, o Pai já tem preparado o calçado, o Pai já tem preparado o bezerro, o Pai está aguardando a sua chegada novamente para a casa do Pai. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem o melhor para você. O Senhor Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Jesus, Ele tem o melhor, sim. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor preparado. Quando nós estamos longe de Cristo, quando nós estamos longe de Deus, nós não temos nada. Aquele jovem, ele pôde perceber isto. Ele se afastou do Pai. Talvez ele não percebia que ele tinha tudo. Aí quando ele se afastou do Pai, ele foi perceber: eu realmente tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Mas quando ele retornou, o Pai novamente, o Pai o recebeu, o abençoou, o Pai novamente entregou tudo aquilo que ele tinha. O Pai deu o melhor para nós. Aí a Bíblia vai dizer, 1 João 2,17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, e a sua concupiscência, é o que? A concupiscência são desejos da carne, desejos pecaminosos, desejos carnais. E todos os desejos da carne do mundo vão passar. Nós vivemos em tempos em que nós vemos tanta briga. Nós vemos, meus queridos irmãos, pessoas que, se possível for, elas pisam uma nas outras para poder crescer na vida, para poder ganhar mais, para poder ter uma vida melhor. As pessoas brigam hoje por dinheiro, por uma vida mais próspera. As pessoas hoje em dia, elas fazem de tudo. Elas fazem de tudo, mas tudo isso vai passar. Elas fazem de tudo para ter fama, para ter luxo, para ter sucesso. Elas fazem de tudo, meus queridos irmãos, para possuir dinheiro, riquezas. Mas tudo isso vai passar. Aquele jovem, ele viu que tudo aquilo que ele tinha passou. E a vida dele sem Deus não foi nada, não era nada. A vida dele sem Deus não significava nada. Mas quando ele voltou para o Pai, a sua vida ganhou um novo sentido. Quando ele retornou para o Pai, a sua vida ganhou um novo sentido. Ele novamente recebeu tudo o que ele tinha. E o mais importante, ele estava ao lado do Pai. Ele estava ao lado do Pai, ele estava na casa do Pai. E o Pai tem o melhor para nós. O Pai tem o melhor para nós. Permaneça na casa do Pai, permaneça com o Pai, permaneça. O Pai tem o melhor para nós. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece de que forma? Sendo sempre alimentado, sendo sempre cuidado, recebendo o cuidado do Pai, a proteção, recebendo o pão, o alimento, recebendo tudo que for necessário, tudo que for preciso. O Pai está dando ao Filho, a qual teme, a qual serve, a qual está em sua presença. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Jesus.